no campo defensivo e o Corinthians se aproveitou disso, Chicão. Foi um jogo inteligente do Corinthians, né? Porque o Fluminense tem esse defeito mesmo, de querer sair jogando de trás. E o Corinthians abafou durante os 90 minutos, né? O que é mais importante é de cair o queixo, porque não é fácil. Tem que ter um fôlego de leão, né? Um fôlego de gato. E o Corinthians conseguiu. Eu acho que foi mais mérito do Corinthians do que qualquer outra coisa, viu, o Garrafa? O Garrafa, eu acho que o Fernando Diniz, ele é escravo de uma obsessão. Eu respeito pra caramba o trabalho do Fernando Diniz, como ele lida com os jogadores, o amor que ele tem pelo jogo, o respeito que ele tem pelos atletas do futebol. Mas, cara, ele é escravo de uma saidinha que às vezes não é necessária. Tudo bem de vez em quando construir, mas ele atrai o adversário para dentro da área dele. Vamos ilustrar, Silver, o que você está falando? O tempo inteiro. Coloca na tela, Chile, até ó, dá uma olhada, ó, o que acontece, gente. O Silvestre, ele citou bem, ó. O Fluminense tem essa maneira de jogar, os times do Diniz, foi assim na seleção. E dá uma olhada, ó. É muito risco lá atrás, não é, Mas Miller? é até em campo com lama, sabe? O campo tá pesado, com lama continua. Pra quê? Precisa disso, Miller? Veja bem, aí que tá. O erro dessa saída de jogo é o seguinte, né? Quem tá de frente são os jogadores de defesa. Quem fica de costas são os volantes e meias, né? E o volante de hoje em dia, você sabe, ele não pensa muito, ele recebe sim bola de costas, não na diagonal, que é o certo. Então, complica pro jogo do Diniz, porque o Corinthians marcou bem, né? Marcou em cima, e no marcar em cima desse erro, conseguiu construir o gol. Ô Silvia, a torcida do Corinthians se reuniu essa semana lá no centro de treinamento com o técnico, com os líderes dos jogadores, com o presidente. E a gente viu um Corinthians hoje muito motivado, muito intenso. Isso, no emocional dos jogadores, pode fazer algum efeito ou não? Só falta você falar para mim que o Corinthians jogou bem porque a torcida foi lá na sexta-feira, né? Seria inadmissível. É brincadeira. Foi lá, não deveria ter ido lá, não concordo com esse tipo de coisa, da torcida ir lá, tem que tirar o Fagner, tem que tirar o Cássio do banco, colocar o Cássio no banco. Que história é essa? O jogo que eu vi hoje foi um jogo, o Corinthians atacando o tempo todo, o Corinthians no primeiro tempo ali em cima, estava demorando até para marcar. O que foi resultado, jogou super bem, não sei da tática do Fernando Diniz. O Corinthians mereceu essa vitória. E o Cássio, dentro ou fora de campo, ele tem que ser ovacionado sempre e nunca contestado. E segura aí, porque a gente vai, daqui a pouquinho, a gente vai primeiro esmiuçar o jogo, entrar nos detalhes, mostrar os gols, como é que foram, tal, com mais detalhes, e depois a gente vem especificamente falar sobre Cássio. Capela, de que forma você viu a partida, esse sistema do Fernando Diniz, que para mim, se o Diniz ele for técnico do Audax, se ele for técnico do Vasquinho lá da Casa Verde, se ele for técnico da seleção, ele sempre corre esse tipo de risco. Corre. Mas parece que o Diniz ele caiu na sua limitação e não consegue mais evoluir como um treinador. Por quê? Porque é um treinador que não tem variação. Não tem variação de jogo. Todo treinador... Vem cá. Se eu sou um treinador e eu vou enfrentar um adversário, o que eu faço? Eu quero estudar o treinador, o que ele pode fazer para me surpreender. O Diniz não surpreende ninguém, porque ele só tem um jeito de jogar. E outra coisa que eu vou falar aqui, aí você pode ampliar para pegar treinadores. Vou dar um exemplo. O Guardiola, quando comandou o Barcelona, jogava de um jeito, o Manchester City joga de outro. Ele não vai adaptar o time daquela maneira que aquele time jogava. Ele mesmo fala, e o Diniz, que no ano passado, que enfrentou o Guardiola por sinal na final do Mundial de Clubes, falou que tinha algumas referências. Então ouça algumas referências. Ele não consegue fazer, por exemplo, a cópia, já que ele teve um time A e um modelo de jogo, ele vai introduzir o mesmo modelo se ele não tem matéria-prima. Gente, se eu pegar uma bola e der para o Manuel, zagueiro do Fluminense, fazer 10 embaixadinhas, ele não faz. E aí você exige que o cara saia jogando com qualidade técnica. Se você não tem matéria-prima, você não sai jogando dessa forma. Mas ele ganhou a Libertadores dessa forma. Ok, isso até pode entrar, até porque foi uma das Libertadores mais fracas que nós tivemos nos últimos anos. E alguns resultados aleatórios, jogos aleatórios, vamos falar real okay, também. Não tô tirando o mérito do também Fluminense, não, e muito menos do Corinthians, hein? Porque era a pergunta aqui. Até porque o mérito do Corinthians é vitória. Isso aqui é uma maneira que não evolui. E o Capelanes toca num ponto importante, porque quando a gente está avaliando, claro, essa forma do Diniz, que ele aplicou inclusive na seleção brasileira, que para mim isso foi determinante no jogo de hoje, na vitória do Corinthians. Mas o Corinthians
do Tonhão da Fiel, ele fez a leitura, ele foi preparado para enfrentar esse tipo de adversário. O que o Chico falou, foi inteligente, Né? né? Então, Percebeu? esse é o mérito do Corinthians. Vou forçar o erro lá na uma frente. coisa Ele não a foi favor- inteligente, ele foi óbvio. Ele foi óbvio. Ele foi óbvio óbvio. demais, mas essa obviedade dele foi maravilhosa. Claro. Porque ele matou a pau o adversário. Agora, a favor do Diniz, o Fluminense passou essa semana numa crise danada. O John Kennedy e mais 3 caras fizeram uma, vamos dizer assim, Uma festinha. uma festinha na concentração, cara. Aí, que Mas isso aconteceu? não tira o mérito do Os seu 4 Corinthians, foram Chico. assaltados. Não, mas eu estou dizendo que faz diferença. A crise está lá dentro. Os jogadores ficaram chateados, porque os 4 foram afastados, né? Acho que ficou meio unânime na bancada, né? E com todo o respeito que merece o Diniz, dessa simplicidade de um único esquema. Porque o Corinthians jogou bem. E o Corinthians se aproveitou, já sabia, né, Silvia? O Corinthians sabia que o Fluminense não ia modificar o seu jogo, porque não muda contra ninguém, e pôs pressão a todo instante. Ô, Garrafa, e o universo conspirou a favor do Corinthians. Vocês vão me chamar de chato, tá tudo bem, mas conspirou. Porque o Yuri Alberto não jogou, na calada da noite se machucou, com 2 minutos, 1 minuto lá o ponta-direita machucou e entrou o Mosquito que fez um bom jogo, até roubou bola num dos gols do Corinthians. Então teve também uma pitadinha aí de misticismo. Mas não empolga, nessa tá? Só pra vitória. deixar claro que eu sei que o torcedor tá feliz da vida, que ganhou então, mas não empolga. O senhor já Porque está querendo jogar água no chope do Chico Lang. Ô, Chico, vem cá. O senhor é convidado do programa, mas fazer isso com o Chico não não é empolga? feliz. A realidade do Corinthians Eu com posso. esse time hoje, esse elenco enfraquecido, porque esse time é pior que o do ano passado, Tinha que ganhar é de lutar 6. contra Pra agradar o rebaixamento. Capelani, É tinha que lutar agradar contra de 6. rebaixamento. Esse Não, mas atual isso time ele tá do certo no Corinthians é seguinte lutar contra sentido. rebaixamento. Não, peraí, você está certo no seguinte sentido. Não é um jogo. Esse jogo pode ser aí um início no sentido de gás, mas tem muita coisa fora de campo que tem que ser resolvida. Mas não do jeito que o Capelani está querendo colocar aqui. Não, por quê? O Corinthians quer jogar água no chope do Corinthians Corinthians. não tinha pelo título? Porque ganhou do Fluminense. Sobe o hino do Corinthians pro Capelani. para. O que é Pelo amor de isso? O Chico Deus, Lang tá para todo com feliz que isso. você vai querer. Não vai fazer isso com o Não, Chico pro Lang, não. Capelanes é o hino do furacão, pô. Vai, o Chico Lang. Atlético. Põe na tela o primeiro gol do Corinthians. Chile, vamos ver o primeiro gol do Corinthians, do Wesley, né? 1-0. E não demorou muito, não. O Corinthians acabou fazendo 2-0 ainda no primeiro tempo. Vamos ver o primeiro gol, Chile? Rodando o primeiro gol, Wesley que fez. Aí, ó. E começa como? Olha o cano aí do Isso aí foi a 3ª ou 4ª errada de saída de bola do Fluminense. Essa ainda na intermediária, porque outras foram dentro da área, gente. Miller, como o único ex-jogador da mesa, avalie tecnicamente o que aconteceu nesse gol do Wesley. Foi uma provocação de erro, do do adversário. Eu acho que o zagueiro brasileiro, né, diferente dos europeus, do time do Guardiola, os zagueiros brasileiros não sabem sair jogando, né? Como eu falei pra você, não adianta você trazer o seu time pro seu campo de defesa, automaticamente o adversário também vai. Olha o Corinthians vai como briga avançar. pela bola, Miller. Mas porque tá bem posicionado, né? E atacou a bola, não marcou com o olho, né? Marcou com atitude. É importante que... eu gostei, Garrafa, da escalação do Corinthians. Eu acho que foi um ataque leve e que estica o time. Então acho que essas duas coisas, né, foram importantes para a vitória hoje. Você vê, Capelani, o senhor querendo jogar água no chope do Corinthians, Não. mas você vê a intensidade dessa marcação, coisa que o Corinthians não vinha fazendo nos últimos jogos. Não vinha fazendo e não me dá nenhuma segurança que nos próximos jogos vai repetir essa intensidade, Garrafa. Esse é o Ô, problema. Marquinhos, pelo amor de Deus, não hein? é, cara. Domingo, Vem cá, Garrafa, torcedor do Corinthians. Silvestre, amigos eu não tô querendo aqui. polemizar Você e veio polêmica azedo. vazia. E aí? Não, não tô azedo. É porque eu já tô calejado do Corinthians. O Corinthians não ganha nada há quanto tempo? O Corinthians, quando ganha um jogo na Neoquímica Arena, coisa que perdeu a potência. Ou não? Torcedor corintiano sabe, desde a fundação da Neoquímica Arena em 2014, o Corinthians era o time a temido, o time a ser batido. O Corinthians no seu não estádio. ganha 4 Hoje o jogos, Corinthians- não faz um gol. Todo O mundo senhor vem vai aqui lá, pra querer todo destruir mundo esse vai, momento ganha do do Corinthians. Todos os adversários são melhores que o Corinthians. Hoje o Corinthians foi bem, mas não dá garantia que o Corinthians agora é um salto de qualidade. Não é. O Corinthians foi bem, a Hoje, despeito da ponto. tática do Fluminense, que eu acho suicida, Ok, do eu Fernando também. Diniz, com respeito ao Diniz, mas eu acho suicida. Eu também. Tá? O Corinthians foi bem, só que do ataque do Corinthians, 2 das 3 peças foram escaladas ao acaso. Um machucou com 1 minuto e mudou, entrou o Mosquito, e o outro Mas o ia acaso jogar. faz parte ia do jogar. jogo. Sim, mas só isso que- pode faz parte do acontecer. Tudo bem, pô. mas eu O só acaso tô- faz só tô parte, o ponderando universo a esse conspirando faz respeito. parte, tudo faz parte. Exatamente, tudo Não, faz tudo parte bem. do jogo. Como mas disse não a faz- Silvia, é bem verdade que
ela disse a mesma coisa que o Capelani disse, só que de uma forma mais racional. O senhor Capelani quer jogar o Corinthians Eu sou irracional. rebaixamento. Não, Foi Rafa, isso. vem A Silvia cá. falou, Corinthians tem que comemorar essa vitória, não é, Silvia? Mas ficar atento, Agora porque hoje. o campeonato não para nessa Não, tem vitória. muita coisa Já pra o ser Capelani já resolvida. vem querer destruir.